que tornou possível que as mercadorias pudessem ser medidas em termos de valor pelo tempo de trabalho? Olha, só foi possível transformar o tempo de trabalho num elemento de medição universal porque surgiu e se generalizou o trabalho livre. Sem o trabalho livre, não dá para você medir. E o trabalho livre, você sabe, ele é uma das condições do surgimento do capitalismo. O capitalismo requer a relação de trabalho livre. O cara não pode ser servo, o cara não pode ser escravo. Outra mudança histórica crucial: um processo de divisão social do trabalho, onde os variados trabalhos. Aí você fala, ah não, esse cara é muito lento, a mercadoria dele vai ser muito cara, porque demora muito. Ou ele é rápido, ela vai valer mais, entendeu? Ela vai poder se valorizar. Então, resultado, você, para comparar, tem que ter uma divisão social do trabalho mínima, porque enquanto houver um isolamento econômico entre clãs, tribos ou regiões, não dá para você fazer essa comparação. Então a divisão social do trabalho e o trabalho livre são dois critérios históricos que permitem a generalização da forma de dinheiro. Tudo bem? Muito bem, o ponto 4 é onde então ele abre a caixa de ferramenta e vai dizer, ele se chama o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo, que é onde ele vai ser um pouco do economês e vai ser mais filosófico. Não é que não haja antes, vai ser mais. Tudo bem? É o que fecha o capítulo. Então, seguida essa estrutura, vamos a alguns conceitos, tá? Primeiro, o que é o valor de uso da mercadoria? É a substância desse valor. E ele é medido pelo quê? Olha o nome. Valor de quê? Então, o valor de uso de um bem é medido pelo quê? Fala, gente, pela sua utilidade. Escuta, um tabletinho de giz, como é que chama? Não é tabletinho, um bastãozinho de giz, tem valor de uso para um lixeiro? Sim ou não? Tem ou não tem? Não. Para um professor tem? Então, o que demanda o valor de uso? A utilidade. Por quê? Porque Marx parte do seguinte pressuposto: a produção humana, ela tende a uma necessidade. O homem só produz alguma coisa se ele tem necessidade dela. Se ele produz coisas desnecessárias, que não possuem valor de uso, então tem um problema aí. Porque o homem produz, ele trabalha, por quê? Porque ele adora trabalhar, ele tem o instinto do trabalho. Deus lá no paraíso fala assim: agora vais viver do suor do teu trabalho. Não, é porque o homem precisa comer, precisa vestir, precisa morar. É por isso que ele trabalha, porque senão ele vai deitar na relva, não é verdade? Então o trabalho, ele é motivado porque ele atende a uma necessidade. Então o valor primordial de qualquer mercadoria é a sua utilidade. Tudo bem? Então esse valor, ele depende. Para um lixeiro, um bastãozinho de giz não tem valor nenhum. Tem valor uma luva. Tem que proteger a mão, né? O professor tem um valor enorme. Então o valor de uso desse bem é variável.
variável. Depende da necessidade que ele atende. Tudo bem? Da mesma forma, pensa, o valor de uso de uma luva rasgada para um pedreiro é maior do que de uma luva boa? Ou é menor? É menor, está rasgada. Fica de furar a mão. Não é verdade? Então esse valor, ele não tem jeito. Ele existe em toda e qualquer mercadoria. Tá tudo bem? E ele diz respeito a qual forma que a mercadoria tem, queira ou não queira. Ela é um produto. Toda mercadoria é um produto, fruto da produção. Portanto, atende a uma necessidade. Dependendo das relações sociais, este produto pode adquirir valor de troca. Veja, o que é imanente a qualquer bem? Existe nele, queira ou não queira, valor de uso. O valor de troca depende. Por quê? Porque o valor de troca vai depender desse produto estar em circulação, estar sendo comparado com outros bens, estar sendo trocado por outros bens. Então, gente, o que é derivado? O de uso ou o de troca? O que é derivado? Que valor é derivado? O de uso ou o de troca? Que valor é original? O de uso. O de troca é derivado. Voltando à expressão que eu usei, o de troca é reflexo. O de uso é o conteúdo. Tudo bem? Então veja, valor de troca é uma coisa, valor de uso é outra. O valor de uso é a essência do valor. O valor de troca é a sua aparência, derivação, reflexo e não conteúdo. Tudo bem? Segunda coisa, entre o valor de uso e o valor de troca existe uma antítese. Todo mundo entende isso, né? Antítese. Antítese é uma coisa que nega a outra. Por isso que a antítese é a antitese. Antítese. A tese é a afirmação, a antítese é a negação dela. Existe uma antítese, uma contradição entre o valor de uso e o valor de troca. Uma contradição interna e uma contradição externa. Por quê? Porque veja bem, o valor de troca reflete apenas, né? Ou, esquece, a forma equivalente reflete apenas o valor de troca da forma relativa. Ou seja, um casaco reflete apenas o valor de troca de 2 kg de trigo. Um casaco nessa equação não reflete o seu próprio valor. Entenderam? Por isso que um casaco depende, para ser avaliado, do valor de 2 kg de trigo. Isso é uma contradição. E mais, dentro do valor de uso, para que ele possa ser avaliado como valor de troca, a quantidade de trabalho simples, concreto que tem dentro dele precisa ser abstraída. Precisa virar reles tempo de trabalho. Senão não dá para você avaliar ele enquanto valor de troca. Então isso é uma contradição. O trabalho concreto, específico, real, feito pelo seu fulano, uma pessoa de carne e osso, né? Tem pai, tem neto, tem filho, tem avô, casado, não sei o que, registrado lá. Isso tem que desaparecer. Aquilo ali tem que ser tratado como trabalho humano em geral. Humanidade é abstração, não é verdade? Então tem uma contradição que dá origem ao fetiche do dinheiro e da mercadoria. Tudo bem?